Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor, preciosas, estamos aqui, mais um dia juntas para estar ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, que fortifica e aumenta a nossa fé. Preciosos, hoje, a palavra que Deus tem para nós está lá em João, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Amém? Passando certo tempo, houve uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficavam deitados uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse depois do movimento da água sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo deitado, sabendo que vivia havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que foram curados: hoje é sábado, não é te permitido carregar a maca. Amém? Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida nesse momento, o Senhor que vela pela tua palavra. Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações hoje. Pai, que o teu Espírito Santo possa nos dar discernimento, entendimento e sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer nos revelar, aquilo que o Senhor quer nos falar. Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações, que a tua palavra possa dar fruto em nossos corações na estação correta. Que o Senhor possa transformar o nosso coração, que é um coração de pedra, em um coração de carne. Senhor, usa-me. O vaso é pequeno, é de barro, mas é teu. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Preciosas, hoje o tema da nossa mensagem é: você quer ser curada? Aqui em João, no capítulo 5, nos relata, nos mostra a cura de um paralítico na beira de um tanque de Betesda. Betesda era um lugar de misericórdia. Ali vivia uma multidão esperando o movimento da água. A palavra do Senhor nos diz que um anjo descia, movimentava aquela água, e quando a primeira pessoa que descesse ali, que mergulhasse naquelas águas, seria curado de qualquer doença. Só que ali havia um homem que vivia há 38 anos. Ele era paralítico e ele vivia ali há 38 anos com esperança, em busca do seu milagre. Que um dia ele conseguisse entrar-se naquelas águas para que ele fosse curado. Só que ele viveu ali muito tempo e ele não conseguiu descer sobre aquelas águas, porque havia muita gente. Ali era um lugar de misericórdia, mas as pessoas não tinham misericórdia. As pessoas começaram meio a disputar, porque todos queriam um milagre em sua vida. Portanto, ninguém ajudou esse homem, a descer sobre aquelas águas ali. Mas um dia, Jesus chegou na vida desse homem. E Jesus chegou na vida dele e perguntou a ele se ele queria ser curado. Hoje, Jesus está chegando na sua vida e está te perguntando: você quer ser curada? Você não precisa viver à beira de um tanque para ser curada, porque Jesus hoje chegou na sua vida trazendo a cura para você. Você precisa só entregar o seu coração e falar para o Senhor aquilo que você precisa ser curado. E você precisa primeiramente dar um primeiro passo: crer e ter fé no dono da cura, no dono do milagre. Amém? Então aqui, nesse texto nos mostra, para começar, nos mostra ali no capítulo 9, a palavra do Senhor nos diz: imediatamente o homem ficou curado, pegando a maca começou a andar. Aquele dia era sábado. Lá no versículo 10 nos fala: por isso os judeus disseram ao que foram curados: hoje é sábado e não é te permitido carregar maca. Aqui, naquela época, não era permitido, fazer nada no sábado. Os judeus guardavam ali o sábado, não podia trabalhar, então ele não podia carregar aquela maca. Mas o Senhor o curou e disse: pega a tua maca e anda. Então, aqui nos destaca, o poder e a autoridade de Jesus naquele lugar. Jesus foi ali uma autoridade, com poder e autoridade, quebrando todas as tradições religiosas.
Porque o Senhor, ele tem autoridade sobre a nossa vida. O Senhor, ele tem completamente autoridade para nos ordenar, para nós falar para nós: pega a tua maca e anda. Pega o teu problema e vai. Siga que eu tô com você, não desista. Não para, eu estou aqui. Levanta-te, pega a tua cruz e vá. Então o Senhor ali permitiu que ele levasse a sua maca para ele ver. Para toda vez que ele olhasse para aquela maca, para ele ver da onde Jesus o tirou. Para que ele possa lembrar da misericórdia que Jesus teve da vida dele naquele dia ali na beira daquele tanque de Betesda. Porque Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus é ele que opera milagre em nossa vida. Jesus, ele tem todo o poder e autoridade sobre a nossa vida de mudar o diagnóstico que os humanos falaram que não tem mais jeito. O Senhor tem autoridade sobre a sua vida para abrir a sua madre e fazer você gerar. Aquele diagnóstico que você recebeu falando que você não pode ser mãe. Mas Jesus tem o poder de abrir a tua madre e você gerar filhos. Sim. Ele tem poder para libertar aquele filho que você acha que não tem como mais, que acabou. Ele tem poder para libertar aquele marido que está no alcoolismo. Ele tem poder para restaurar um casamento que acha que está perdido. Ele tem todo o poder na nossa vida para chegar em qualquer hora, em qualquer lugar e mudar a nossa vida de repente, da noite para o dia. O Senhor, ele tem total poder na nossa vida, só que você precisa crer no dono do milagre. Você precisa acreditar, você precisa ter esperança que ele pode fazer, sim, o impossível na sua vida acontecer. Jesus aqui se destacou com poder e autoridade sobre essa tradição religiosa que havia ali naquele tempo. E ordenou aquele homem: vá, pega a tua maca e anda. Muitas pessoas ali esperavam por um milagre na beira daquele tanque de Betesda. Mas a fonte chamada Jesus que curou aquele paralítico, que curou aquele paralítico que ali vivia 38 anos. O poder ali não estava naquele tanque, mas o poder ali estava em Jesus. Ele chegou na vida daquele paralítico e mudou a vida dele. Às vezes, é possível nós estar num lugar de milagre e não ser curado. Ali era um lugar de misericórdia, aonde as pessoas deveriam ter misericórdia um com os outros. E ali ninguém teve, porque ele viveu ali 38 anos, ninguém nunca o ajudou. Ninguém nunca foi curado para olhar para trás e ter a misericórdia de pegar aquele paralítico e ajudar ele a chegar naquela água. Ninguém nunca teve nada, foi na beira daquele tanque e falou: hoje eu vou lá ajudar alguém. Era um lugar de misericórdia, mas as pessoas estavam ali na disputa. E muitas das vezes nós vivemos isso dentro da igreja. Estamos ali dentro da igreja, estamos disputando quem prega melhor, quem canta melhor, quem faz isso melhor. E às vezes esquecemos de ter misericórdia um do outro. Esquecemos que ali na igreja é como um hospital, cheio de pessoas doentes que estão ali para ser curado. E que às vezes você já foi curado, já passou por um momento na sua vida e tá chegando um que tá passando agora e às vezes você não olha para trás, não tem misericórdia, não serve a mão ali para ajudar. Estende sua mão de misericórdia para ajudar quem tá chegando. Às vezes você tá ali ouvindo a palavra de Deus, mas não entra no seu coração, você não muda suas atitudes, você continua a mesma pessoa, errando, pecando. Na frente ali de todos você parece ser uma pessoa tão assim, mas lá no seu interior, sozinho, Deus sabe quem você é. Sabe que você não pratica o evangelho, que você ouve ele, mas não leva ele para o seu coração. Tá ouvindo o evangelho, mas não tá praticando, é preciso praticar. É possível você estar no lugar de milagre, mas você não recebeu o milagre. Aquele povo estava no lugar de milagre, porque Jesus estava ali. E eu e você, às vezes, estamos num lugar de milagres. Mas nós não recebemos Jesus. No capítulo 6 da palavra de Deus nos diz: vendo deitado ali, sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado?
Jesus perguntou àquele homem: você quer ser curado? Porque às vezes Jesus quer nos curar, mas nós não queremos ser curados. Nós queremos permanecer naquela mágoa, naquela traição que fizeram conosco. Nós queremos levar aquilo pro resto da vida. Jesus está ali: filho, eu quero te curar dessa ferida emocional que te causou. Mas você não permite ser curada porque você quer ficar remoendo. Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? Porque ele poderia pensar, ele queria ser curado para tocar a sua vida, pegar a sua maca, andar, trabalhar, se sustentar. Ou ele queria ficar ali, vivendo o resto da vida naquele lugar de misericórdia, como o coitado do paralítico que estava ali. E às vezes, muitas das vezes, Deus quer nos curar, mas nós não queremos ser curados. Nós não queremos perder o papel de vitimismo. Nós queremos ficar lamentando a nossa dor, do que pegar a nossa dor, ser curada e testemunhar o que Jesus fez na nossa vida. Nós precisamos querer ser curada, porque Jesus tem a cura para nos dar. Jesus é a fonte que jorra água viva. Porque não adianta nós estar num ambiente de cura se nós não recebemos o dono do milagre. É preciso que nós recebemos o dono do milagre. Aquele homem estava num lugar de misericórdia e ele recebeu o dono do milagre. Ele precisou crer. Quando Jesus te faz a pergunta, a primeira coisa que aquele homem precisou ter é crer, acreditar que ele ia curar ele. Quantas vezes nós estamos na igreja, quantas vezes nós recebemos palavra profética, mas nós não cremos, nós damos glória. Mas quando nós saímos da casa do Senhor, nós falamos: mas será? Nós mesmos desacredita. Quantas vezes nós recebemos o diagnóstico e nós ficamos ali: sim, será que Deus vai curar? Porque às vezes a cura está demorando a chegar. Esse homem esperou 38 anos, irmãs. 38 anos por uma cura. E olha que a esperança dele nem era em Jesus ali. A esperança dele era no mover daquelas águas. Então nós precisamos receber o dono do milagre. O primeiro passo para ser curado, nós precisamos ter fé. Acreditar. É possível você estar numa igreja, estar ali na presença, ver o Espírito Santo ali agindo sobre a vida das pessoas, mas você não é curada porque você não recebe o dono do milagre. Você não tem fé o suficiente, você não crê no que ele pode fazer na sua vida. Olha o que ele fez na vida desse homem. Quando ele chegou na vida desse homem, ele curou ele com apenas uma palavra. Ele pode mudar totalmente a sua vida com apenas uma palavra, porque ele tem poder e autoridade sobre a sua vida. Às vezes nós não envolvemos ali na igreja. Ele serve um alimento, o alimento que nos sustenta, que é a palavra de Deus, mas nós não nos alimentamos. Nós não alimentamos da palavra, porque é a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra de Deus que nos transforma. E lá na casa do Senhor tem o alimento que nós precisamos para alimentar a nossa alma, a nossa vida. Mas nós não nos alimentamos. Nós saímos de lá e não praticamos o evangelho. Nós saímos de lá, aquela palavra que foi ministrada não entra no nosso coração, porque temos um coração de pedra. Muitas das vezes deixamos que o nosso orgulho fale até mais alto. Às vezes nós sentimos assim: o Senhor está falando comigo, mas nós não observamos a palavra que Ele está ali nos dizendo. Então não esteja apenas num ambiente de milagre, mas permita que Jesus faça parte da sua vida, mas é ativo na sua vida. Desfruta dos milagres que o Senhor tem para você. Deixa que o Senhor entre na sua vida, que Ele possa te curar, que Ele possa te libertar, que Ele possa transformar. Se você permita que Ele seja ativo na sua vida, grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Olha o que Ele fez na vida desse paralítico. Ele vai fazer grandes coisas na sua família, através da sua fé, da sua esperança, da sua persistência. Hoje, Jesus está aqui te perguntando: você quer ser curada? Qual é a cura que você precisa? Qual é a área da sua vida que você precisa que o Senhor entre hoje? Que o
Senhor estenda a sua mão misericordiosa como Ele estendeu na vida daquele paralítico. Que Ele muda essa situação. Qual é a cura que você precisa? É uma cura emocional, uma tristeza, uma traição, uma mágoa? Qual é a cura que você precisa? Hoje o Senhor está te perguntando. Fala para o Senhor hoje. Qual é a cura que você precisa? Porque Jesus está te ouvindo. Ele ouve todas as suas orações, todas as suas lágrimas, Ele acolhe. Ele quer fazer, Ele quer operar milagre em sua vida, mas Ele precisa que você confie, que você acredita, que você tenha esperança. Você precisa crer. Você não pode desanimar de orar. Ah, tá demorando a acontecer, mas persista, insista ali, continue orando. Nenhuma oração está sendo em vão. Tenha fé. Há muitas pessoas que estão paralisadas em sua vida, precisando de uma cura, de uma libertação, de um milagre. Mas estão desanimados, não está tendo fé o suficiente, não está crendo mais. Porque às vezes está demorando, porque às vezes está tão difícil, o processo está doendo. Mas irmã, fica firme. Muitas das vezes será só você e Jesus. Muitas das vezes vai doer. Mas Jesus vai estar do seu lado. Ele prometeu estar conosco até o fim dos séculos dos séculos. Ele falou para nós na tua palavra, diz que no mundo nós teríamos tribulações, aflições, mas Ele estaria conosco todos os dias. Ele venceu o mundo e nós junto com Jesus vamos vencer. Então você precisa ficar firme, porque tem dias que vai ser só você e Jesus. E eu te garanto, será o suficiente, será tudo que você precisa. Porque tudo que você precisa está em Deus. Então não desanime. O homem respondeu ao Senhor, lá no versículo 7. A palavra do Senhor nos diz no versículo 7. O enfermo lhe respondeu, Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. O paralítico aqui nos mostra que não tinha sequer um homem, uma pessoa ali para levar ele até aquela água. Ele nos mostra ali a sua total dependência num ser humano. E então, aqui nos mostra que nós não podemos colocar as nossas expectativas no ser humano. Nós não devemos esperar nada das pessoas, e sim de Deus, porque o ser humano ele é falho. E ele nos decepciona, mas Deus não. Deus não nos decepciona. Às vezes nós falamos assim, tá demorando, mas no tempo certo, no tempo de Deus, Ele fará acontecer. Mas nos decepcionar, jamais Ele fará isso conosco. Ele pode não fazer o que você quer, por capricho seu, mas Ele vai fazer aquilo que é melhor para você, porque a vontade dEle sobre a sua vida é perfeita, boa e agradável. Porque Ele sabe o melhor caminho para você. Ele sabe o que é melhor para você. Como pai, Ele nos corrige. Como pai, Ele sempre fará o melhor para nós. Mas nos decepcionar, nos abandonar em meio caminho, Ele nunca vai fazer. Então por isso que você precisa colocar toda a sua expectativa em Deus. Tudo em Deus. Porque quando nós colocamos a nossa esperança em homens, nós corremos sério risco de nos frustrar, de querer desistir na caminhada, porque às vezes nós colocamos tanta expectativa que nós decepcionamos e queremos parar. Muita gente abandonou Jesus justamente por isso, por confiar demais em homens. Até que veio as decepções, não tiveram mais força para caminhar. Às vezes as pessoas estão na igreja, decepcionam ali com as pessoas da igreja e desanima de Jesus. Oi, quem te machucou foi um humano, não foi Jesus. Jesus não fez nada com você, você precisa permanecer. Você não tem que estar ali na igreja, não é por causa das pessoas, mas sim por Jesus, porque você sabe o que Ele fez por você, o que Ele pode fazer ainda na sua vida. Muitas pessoas estão desanimando de caminhar com Jesus por causa das pessoas. Se ela fala que é uma cristã, mas está contradizendo o que a palavra diz,
O Senhor está só te mostrando para você não ser como aquela pessoa. Mas permaneça seguindo Ele, porque Ele não te decepcionou. Ele não te enganou, Ele não mentiu para você. Jesus não. Então você precisa colocar sua dependência totalmente em Deus. Dependa totalmente de Deus, confia totalmente em Deus, espera totalmente em Deus. Para que você não desanime no meio da caminhada. Não ponha esperança nas pessoas. Ah, tá doente, recebeu um diagnóstico. Ah, mas tem um médico bom. Aí você vai lá e coloca a expectativa naquele médico. Ah, tá passando por um problema. Ah, mas eu precisando de uma porta de trabalho. Ah, mas eu vou conversar com fulano pra você. Coloca a expectativa naquela pessoa que vai conversar com fulano pra você trabalhar lá. Tá com problema no seu casamento, vou fazer terapia, porque tá colocando as esperanças na terapia. Não. Todos esses fatores podem sim te ajudar, mas quem vai fazer é Deus. Quem vai te curar é o Senhor. Quem vai libertar é Deus. Quem vai restaurar o seu casamento é Deus. Então você não pode colocar as esperanças nas coisas supérfluas ali, nas pessoas. Porque a última palavra é do Senhor. É Ele que faz em nossa vida. É Ele que tem poder e autoridade. Ele pode até nos ajudar. Ele pode até colocar pessoas para nos ajudar. Mas é Ele que vai trazer até você. Amigos dele. Então você precisa colocar todas as suas expectativas no Senhor. Para que você não perca a sua fé e nem desanime, nem decepcione no meio da caminhada, no meio do processo, porque nós vamos decepcionar, porque nós somos falhos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E às vezes nós colocamos expectativa nas pessoas que ela não vai nos responder conforme a nossa expectativa. Porque às vezes nós temos um sentimento para aquela pessoa, considera aquela pessoa de um jeito, mas ela não nos considera da mesma forma. Então por isso que você não pode fazer como esse homem. O Senhor pergunta a ele se ele quer curado, e ele ali colocando, ninguém me leva, querendo, falando pro Senhor, Senhor, mas ninguém me leva, será que você vai me levar? Se você for me levar, eu quero. Porque ainda a expectativa dele estava no humano, para levar ele no movimento daquela água. Ele não tinha percebido que quem estava ali era Jesus. Aquele homem ia curar com apenas uma palavra. Não ia precisar levar ele naquela água, no movimento daquela água. Porque o movimento ali era Jesus na vida daquele homem. Lá em Salmo 33, 20 nos diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Amém? Então a palavra do Senhor está nos dizendo: a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor, porque é Ele que é o nosso auxílio, é Ele que é o nosso escudo, é Ele que nos sustenta, que nos dá força, é Ele que nos movimenta. Tenha esperança no Senhor, confie nele, espere nele. Jesus chegou na vida desse homem, ele movimentou a vida dele. Aonde Jesus chega, ele é um movimento. Jesus chega na nossa vida movimentando. A vida daquele homem ali foi movimentada por Jesus. Ele esperou a vida inteira que a sua vida fosse movimentada pelas águas. Ele esperou a vida inteira pelo movimento daquelas águas, que aquelas águas iam trazer a cura para a sua vida, que ia movimentar a sua vida. Não. Mas o movimento da vida dele foi Jesus. Porque aonde Jesus chega, ele muda qualquer situação. Ele mudou a vida daquele homem. E se hoje Jesus chegou na sua vida, ele também quer mudar a sua vida. Ele quer movimentar a sua vida. A vida daquele homem era marcada pela dor, pela rejeição, pelo abandono ali. Mas Jesus chegou um dia na vida dele e marcou a vida dele, trouxe luz, trouxe cura. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Ele quer levar para a sua vida luz, cura, libertação. Se a sua vida foi marcada, está sendo marcada pela dor, pelo luto, pela tristeza, a partir de agora a sua vida não vai ser mais marcada, porque Jesus está chegando na sua vida.
está movimentando. A sua vida será marcada pela chegada de Jesus na sua vida. Eu fui uma pessoa que por muitos tempos fui movida. Minha vida foi marcada pela dor, pelas tristezas, pelas decepções, pelas frustrações, pelas mágoas. Mas um dia Jesus chegou na minha vida. E Ele chegou trazendo luz, trazendo amor, trazendo sustento. Jesus chegou trazendo tudo que eu precisava. E Jesus é aquilo que eu preciso todos os dias. Para ser cada dia uma pessoa melhor. Por isso que você precisa deixar que Jesus te cura. Que Ele movimenta a tua vida. Porque o dono desse lugar que é você é de Jesus Cristo. Jesus hoje quer transformar, te curar de dentro para fora. Mas você quer ser curada? Assim como Jesus chegou na vida daquele homem, Ele está chegando na sua vida. Hoje, Jesus está te perguntando, você quer ser curada? A minha oração hoje é que Jesus, Ele transforme a dor que está aí com você em alegria. Que Ele transforme esse ambiente de tristeza em alegria. Que Jesus possa transformar a sua vida. Que Ele possa te curar de tudo aquilo que você precisa ser curada. Que Jesus possa ser a sua cura hoje. Betesda era um lugar ali que ninguém perdeu a esperança. No versículo 3, a palavra do Senhor nos diz: neles ficavam deitada uma grande multidão de doentes, cegos e mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Que Betesda ali era um lugar que vivia cheio de gente com doenças, mancos, cegos, paralíticos, esperando o mover daquela água para ser curado. Olha para você ver. E nós que cremos num Deus vivo, num Deus todo-poderoso, num Deus do impossível, às vezes perdemos a esperança. E esse povo que estava ali esperando o mover de uma água não perdeu a esperança, porque esse homem viveu ali 38 anos. E ninguém ali perdeu a esperança, porque ali na palavra do Senhor nos diz que ali havia muita gente. E se alguém tivesse perdido a esperança, aquele homem tinha conseguido chegar até lá. Mesmo em um lugar de disputa ali, pela cura, ali eles continuam permanecendo, tendo esperança que um dia eles iam alcançar, entrar naquela água movimentada. Mesmo assim, eles estavam nutrindo esperança dentro deles, não perderam a esperança. E quantas das vezes nós perdemos a esperança no meio do caminho? Nós que servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, nós não podemos perder a esperança em Deus. Porque nós vivemos milagres, nós já vivenciamos milagres poderosos de Deus. Nós já vimos os milagres que Deus operou na vida de muitas pessoas. Por isso nós não podemos perder a esperança. Nós temos que continuar, por mais difícil que esteja, tenha esperança em Cristo Jesus. Porque nós não precisamos viver à beira de um tanque para que nós possamos ser curado, libertado, transformado. Não, porque nós temos acesso à fonte. Nós temos acesso diretamente à fonte, que é Jesus. Nós sabemos aonde te encontrar. Nós sabemos aonde ali pedir Ele misericórdia pela nossa vida. Essas pessoas esperavam ali um milagre de um mover de uma água. E tinha fé, tinha esperança. E nós que servimos um Deus vivo e às vezes não temos fé o suficiente, esperança para que Ele vai mudar essa situação, que Ele vai curar. Nós servimos um Deus de verdade. A nossa única verdade absoluta é que Deus é grandioso e poderoso. E nós não podemos perder a esperança nele. Nós não podemos desistir. Nós temos que permanecer, por mais difícil que esteja, mas nós temos que permanecer ali, crendo, esperando, persistindo, pois Ele vai estender a sua mão misericordiosa.
Por causa da esperança desse homem, por causa da sua fé, que ele foi curado. Jesus podia estar ali na frente dele, querendo oferecendo ele a cura como estava, mas se ele não tivesse fé, se ele não cresce, se ele não tivesse esperança que aquele homem ali, que era Jesus, pudesse fazer algo em sua vida, ele não tinha sido curado. Porque foi a sua fé que o curou. Foi o seu acreditar, a sua esperança. Não desiste de esperar em Deus, pois nós servimos um Deus vivo que é capaz de fazer tudo, que Ele pode fazer tudo, porque Ele é o Deus do impossível. Tenha esperança na melhor pessoa, que é Jesus Cristo. Aquele homem ali foi sincero quando ele falou: eu não tenho ninguém que me leve até lá. Aquele homem foi tão sincero com Deus que ele falou: eu não tenho ninguém. Quantas das vezes nós falamos: eu não tenho ninguém que faça nada por mim, eu não tenho ninguém. Ei, você tem sim, você tem um pai que cuida de você, que faz tudo por você. É muito bom que nós sejamos sinceros com o Senhor, que nós nutrimos sinceridade, com confiança em Jesus. Porque isso agrada o coração de Deus quando nós estamos ali falando a sinceridade para Ele. Seja sincera com Deus. Pai, eu não tenho ninguém, mas eu tenho Ti. Eu creio que o Senhor está comigo. É muito bom ter Jesus como nosso amigo, nosso pastor. Nosso melhor amigo, onde nós podemos falar, abrir o nosso coração com toda sinceridade. Mas quem tem Jesus nunca está sozinha. Nunca estar sem ninguém, porque Jesus está com você. Ele está com você todos os dias, mesmo quando você se sente sozinha, abandonada, rejeitada, o Senhor está contigo. Toda vez que um dia você se sentir sozinha e não estiver se sentindo amparada, amada, não estiver sentindo bem, olhe para Jesus. Quem tem Deus nunca está sozinha. O Senhor sempre está ao seu lado. Lá em Salmos 27, 10, a palavra do Senhor nos diz: se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O Senhor sempre te acolherá. O Senhor sempre te sustentará. Ele sempre estará ao seu lado. Ele nunca vai te abandonar. Ele pode te corrigir dos seus erros. Ele pode te corrigir, porque Ele é o teu pai, Ele quer o teu bem. Mas Ele sempre vai estar lá para perdoar dos seus pecados quando você se arrepender de verdade. Ele vai estar lá te esperando de braço aberto quando você querer voltar novamente para a casa do Pai. Mas Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Jesus, a palavra do Senhor nos diz aqui que no primeiro capítulo, passando certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus aqui poderia ter subido para aquela festa. Jesus aqui poderia ir para aquela festa. Mas Jesus, Ele largou aquela festa e foi amparar aquele homem na beira daquele tanque. Então Jesus sempre vai amparar você. Jesus nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar sozinha. Então você pode não ter ninguém humanamente por você, mas você tem aquele que pode fazer tudo por você, pode mover as águas do mar, pode fazer o impossível para a sua vida, que é Jesus. Então fica firme. Jesus não te desampara, fica firme em Jesus. Porque Jesus é o movimento da nossa vida. É onde Ele chega, Ele movimenta. Aquele homem esperou ali anos e anos por um movimento daquela água, mas Jesus chegou movimentando a vida dele. Porque aonde Jesus chega, Ele muda tudo na nossa vida. Jesus mudou totalmente aquela vida daquele homem. Existem vários movimentos por aí, irmãs, mas é preciso tomar cuidado, porque só Jesus é o verdadeiro movimento em nossa vida. Só Ele pode nos alimentar, nosso coração, a nossa alma. Só Ele pode nos movimentar. Só Jesus. É Ele que nos move. É Ele que move a tristeza em alegria. É Ele que movimenta a nossa fraqueza em força.
O nosso desânimo e ânimo é o Senhor que nos movimenta. É o Senhor que continua todos os dias ali, nos movimentando a nossa vida. Lá no capítulo 11 diz: Ele, porém, respondeu: Aquele que te curou, esse mesmo me disse: Pega a tua maca e anda. Ali tinha vários judeus falando: Não, você não pode andar, não é permitido pegar a maca. Mas aquele homem falou: Aquele que me curou mandou eu pegar a minha maca e andar. O Senhor hoje está te dizendo: Pega a tua maca e anda. Pega o problema que você tá, o medo que você tá, a mágoa que você, a tristeza. Continue. Pegue e ande, porque o Senhor está contigo. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Ele vai te curar, Ele vai te libertar daquilo que você precisa. O Senhor vai levar tudo o que você precisa para a sua vida hoje. Só crê, tenha fé. Porque aquele homem precisou crer e acreditar. Aquele homem precisou ter fé ali suficiente para pegar a sua maca e andar. E acreditar que Jesus podia o curar. Então, pega a tua maca e anda. Enfrenta o problema que você está passando, porque você tem alguém que está contigo. Você tem alguém que está te oferecendo cura, apoio, sustento, que é Jesus. A decisão de ser curada está nas suas mãos. Deus já preparou um caminho, mas você precisa estar disposta a dar o primeiro passo. Deus tem cura para você. Tem caminhos novos para você. Mas para viver o novo de Deus é preciso fazer renúncias. É preciso tomar a decisão de largar a vida velha e pegar a vida nova que o Senhor tem preparado para você. É preciso querer a cura, a libertação que Deus tem para você. Porque Deus tem o melhor para você. Mas é preciso que você dê o primeiro passo. Você quer ser curado? Você quer viver o novo de Deus que Ele tem para sua vida? Porque a transformação exige uma decisão. Mudar nem sempre é fácil, mas exige. A vida daquele homem ali, ele precisou querer tomar essa decisão. Eu quero ser curado. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero receber essa cura. Eu quero levantar daqui. Eu quero trabalhar. Eu quero seguir a minha vida. Ou ele poderia optar, ficar na desculpa e não ser curado. E viver ali naquela vida, mas não sei quantos anos. Mas foi preciso que ele fizesse uma decisão ali. Para que ele pudesse ser curado. Foi preciso que ele falasse para Jesus. Que ele cresce, que ele desse o primeiro passo. Que ele confiasse, tivesse esperança em Jesus. Não é fácil mudar, mas é preciso. É preciso deixar para trás tudo aquilo que tem significado que nós já sabemos como é, que já conhecemos. É preciso que nós abraçamos o novo de Deus, mas é preciso que nós fazemos renúncia dos nossos próprios desejos, das nossas próprias carnes. Às vezes nós estamos vivendo uma vida ali, toda vida, que não acontece nada de bom, porque estamos parados, paralisados. Deus já às vezes já ordenou para você sair, você não sai. Deus às vezes já falou para você para onde ir, você não vai, você não caminha. Como que você quer que Deus aja na sua vida? Como que você quer que Deus faça coisa extraordinária na sua vida? Se você não dá o primeiro passo. Se você não caminha em direção ao que o Senhor está mandando. A cura não acontece sem entrega. Aquele homem precisou se entregar a Jesus. Você precisa se entregar a Jesus. É preciso ter fé para sair da zona de conforto. É preciso ter coragem para dar passos em caminho, em direção ao caminho que Deus tem para você. Em direção ao propósito que Ele preparou para a sua vida. Você quer ser curado? O Senhor está lhe perguntando essa noite: você quer curada? Você quer ser curada? Você quer ser liberta? Você quer viver um novo de Deus para a sua vida? Amém? Pai, o Senhor, a sua palavra foi ministrada nesse momento. Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações. Que o teu Espírito Santo possa nos curar, nos transformar de dentro para fora.
Nós cremos que o Senhor pode fazer o impossível na nossa vida. Nós temos fé e esperança que o Senhor pode ainda mudar qualquer situação que nós enviamos enfrentar, Senhor, na nossa vida. Senhor, meu Deus, dá-nos a cura. Cura o nosso interior, nossas feridas emocionais. Tende misericórdia, estende a sua mão misericordiosa, Pai, como um dia o Senhor estendeu a sua mão misericordiosa na vida daquele homem. Porque nós temos fé e acreditamos que aquele Jesus que curou aquele homem tempos atrás, Ele cura hoje, Ele cura amanhã. Nós temos fé e nós acreditamos no poder e autoridade que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Senhor, tem de misericórdia sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém?